Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então hoje nós queremos enfatizar aí a terceira parte, versículos de 5 a 6, o finalzinho do Salmo, tão importante que o salmista quis destacar o âmbito da felicidade também, os aspectos. Então vamos orar antes da gente dar continuidade na mensagem. Senhor nosso Deus, mais uma vez te somos gratos de poder estar juntos diante do Senhor, da sua palavra, para mais esse terceiro período juntos, meditando, ó Deus, no entendimento daquilo que o Senhor nos transmite, a importância, ó Deus, da nossa felicidade relacionada à sociedade, à comunidade em que nós vivemos. Nos ajuda, ó Deus, como família, a ser um instrumento do Senhor, para que outros possam conhecer o Teu nome, possam conhecer o Senhor através de nossa família, de nosso lar, possa ser um instrumento, ó Deus, nossa igreja local, para que, passada essa condição que estamos vivendo de pandemia, possamos ser instrumentos do Senhor úteis para alcançar pessoas que estão ao nosso redor, e o Senhor nos deu uma família como um presente, como um instrumento, ó Deus, da Tua graça para esse mundo que dia a dia está se corrompendo, que nós possamos ser encontrados fiéis, ó Deus. Nos fortalece, nos ajuda, dá-nos entendimento e agora em especial nesse terceiro tempo juntos aqui para aprender, ó Deus, do ensinamento do Senhor, da Sua palavra. Dá-nos ânimo, encorajamento, dá-nos discernimento, sabedoria, cada um de nós. É o que nós louvamos, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, olha lá, o salmista, ele está apontando a felicidade para um âmbito muito mais amplo. Nós estamos vendo que o segredo da família nós podemos encontrar em Deus, nós podemos encontrar a família que é muito mais feliz, e nós já vimos dois aspectos, a felicidade em âmbito pessoal, também o âmbito da família como um âmbito, a felicidade na família, versículos 3 e 4, e agora o salmista ele termina com a felicidade relacionada à sociedade, à comunidade que nós vivemos. Então, quais são as duas condições para a felicidade na família? Consegue lembrar? O versículo 1 ele nos diz, né? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Então essa é a chave aí. O marido é a chave, o pai. E aí o resultado ampliando para toda a família, desfrutando tanto a esposa quanto os filhos, descobrindo a alegria. Então essas três esferas de felicidade. Felicidade pessoal, a felicidade em família e também a felicidade na sociedade, né, na comunidade onde nós vivemos. E é isso que nós vamos olhar hoje, nós vamos enfatizar. Uma boa maneira de entender que tipo de sociedade que nós vivemos hoje, que tipo de ambiente nós estamos vivendo em nosso dia a dia. Com certeza é uma sociedade de fartura, né? É um tempo de fartura, farta tudo, farta segurança, farta educação, saneamento, né? Nós vivemos um tempo de muita sobra delinquência, uma sobra de imoralidade, uma sobra de desrespeito, corrupção, incredulidade também. A Bíblia já fala sobre isso. Olha 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a condição do mundo. Ela está inserida num contexto onde realmente Satanás ele domina, onde ele prevalece, ele procura fazer prevalecer a sua vontade. 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5, descreve bem o tipo de sociedade que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo hoje. É uma sociedade egoísta, uma sociedade egocêntrica, voltada aos seus próprios interesses. Esse é o homem dos últimos dias, conforme
que o próprio apóstolo Paulo descreve para Timóteo, né, nessa carta aí, então, de modo tão claro. Precisamos entender que o principal alvo de Satanás, e não tem como falar sobre família sem tocar nesse assunto, para que Satanás possa manter o controle sobre a sociedade, qual é o elemento principal? Qual é a base estrutural da sociedade? É a família. Essa é a maneira como Satanás procura controlar a sociedade. Ele busca desestruturar a família. Ele busca quebrar os relacionamentos. Então você vê isso na maneira como a ordem estabelecida por Deus, coisas que nós estamos discutindo nesse momento aqui, que para nós é tão claro, a estrutura do pai, da esposa, da família, não é isso que o mundo ensina. As mulheres, elas cada vez mais são incentivadas a não se submeter à liderança masculina. O movimento feminista muito forte. Os homens são incentivados à pornografia, a adultério. Quantos homens vão chegar no trabalho e compartilhar de problemas em casa e colegas vão dizer, olha, se separa dessa mulher, larga desse casamento, por que você está sofrendo desse jeito? Não, você não vai encontrar homens que vão dizer, olha, fica firme, lute pelo seu lar, tenha paciência com a sua esposa, né? Tenta entender a situação. Você não escuta isso fora do ambiente da família espiritual, da família de Deus, da igreja. Os filhos não acham que tem que respeitar mais os mais velhos, né? Não só os mais velhos, a figura de autoridade, né? Cada vez mais você vê os problemas que estamos enfrentando na situação de ensino, de orientação para os nossos filhos. Um bom exemplo disso, como está aí na tela, na década de 69, década de 50, 69, 70, um filho tirava notas ruins na escola, os pais eram chamados e eles davam uma bronca no filho. Havia um reconhecimento da posição do professor. Hoje o que acontece? Eu tenho colegas que são professores que eles falam para mim, Rodrigo, se eu der as costas para a minha turma, eu levo uma cadeirada. Então, hoje os pais chegam e eles querem discutir com o professor por que o filho tirou nota baixa. A discussão hoje não é mais a visão do professor, é a visão do filho. E isso cada vez está piorando, né? Cada vez tem se somatizando isso. Então, esse é o tipo de sociedade que nós enfrentamos, que nós estamos vivendo. Isso sem falar dos incentivos governamentais. Até pouco tempo atrás, você sabe o quanto o próprio governo estimulava isso. Por exemplo, você tinha uma promiscuidade oficial, realmente declarada do governo. Graças a Deus, Deus tem tido misericórdia do nosso país. Precisamos orar pelos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria, para que haja um movimento contrário, e graças a Deus que Deus tem agido nisso, né? Mas no posto de saúde, a gente utiliza o postinho de saúde aqui em Curitiba, eu e a minha família, e quantas vezes na parede do posto tem lá incentivo para sexo sem camisinha, sexo com camisinha, adolescentes também, no posto de saúde, falando sobre relacionamento homoafetivo também, isso no posto de saúde. Então você tem toda uma conjuntura, né, de incentivo, união de pessoas do mesmo sexo, e isso cada vez mais está se ampliando. Já até ouvi discussões sobre relacionamento de pessoas com animal doméstico, o quanto isso é lícito, é correto. E essa é a tendência do mundo. Romanos capítulo 1, capítulo 2 já fala sobre isso. Como a corrupção do homem já acontecia nos tempos antigos, isso não é coisa nova. Só que, infelizmente, por causa das mídias que nós temos, essas coisas estão ganhando uma proporção muito, muito grande, né? E aí, como é que a gente vai lidar com essas circunstâncias, essa conjuntura, quando falamos sobre família? Como é que nós vamos discutir sobre isso?
É muito importante, irmãos, a gente não agir como aquela história do avestruz que coloca a cabeça no buraco e fica com o resto do corpo para fora, dizendo, não quero ouvir sobre isso, não quero discutir sobre isso. Precisamos olhar ao nosso redor. A igreja ela precisa ser relevante no contexto em que ela está. E nós temos as respostas na palavra de Deus. Então, como é que nós podemos encontrar felicidade numa situação que às vezes parece estar tão caótica, né? Nós vimos aqui que Satanás ele controla a sociedade tentando desestruturar a família, incentivando o mal institucionalmente. Agora, como é que pode vir felicidade numa situação tão caótica? Então, a primeira coisa, realmente, precisamos orar. Precisamos orar para que haja uma intervenção de Deus, verdadeiros milagres em nosso dia a dia, para que Deus tenha misericórdia de nossa nação, para que nós possamos pregar o evangelho para as pessoas. Alguém disse que num tempo de escuridão, uma pequena luz brilha, faz uma grande diferença. Então nossas vidas precisam brilhar, nossos lares precisam brilhar, e isso fala sobre a segunda coisa, a atuação do indivíduo. Não é uma atuação coletiva, mas a atuação de cada um. Não dá para esperar que o governo faça todas as soluções. Precisa começar conosco, precisa começar com você que conhece Cristo, conhece a mensagem de salvação e a sua testemunha. Então, essa atuação individual, Deus, Ele vai abençoar a sua família através da sociedade e não através de todas as pessoas da sociedade. Deus ele vai trazer felicidade para aquele que, como a gente está vendo no Salmo aqui, no versículo 2, a felicidade vem para aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Interessante Salmo 25, quando Deus fala a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Então essa intimidade, esse relacionamento com Deus tem que começar conosco. Então é tão edificador, é tão emocionante ver que Deus ele promete abençoar nossas famílias, mesmo que a sociedade se deteriore ao nosso redor. Muitas vezes eu digo aqui na igreja, a gente não tem noção como cristão de como Deus é bom e tem livrado nossa família do mal que está andando ao redor de nossas igrejas, de nossas famílias, das pessoas do mundo. Às vezes a gente não tem visão e graças a Deus por isso, pela misericórdia dele que ele tem nos preservado, tem mantido nossos lares. A Diana sempre falava que uma coisa que intrigava ela na escola, quando ela era jovem, a menina e jovem, quando ela falava que ela tinha pai e mãe. Os colegas dela falavam, mas como você tem pai? Né? Seu pai está em casa? E aí a gente pensava que era só uma coisa do período da escola. Mas pouco tempo atrás, no trabalho dela, trabalhando como jovem aprendiz, e ela comentando sobre nosso dia a dia, e o pessoal do trabalho perguntava, mas você tem pai? Mas é o mesmo pai que é casado com o seu pai, casado com a sua mãe, estão juntos ainda? Então, para as pessoas no mundo é uma surpresa, e graças a Deus pela sua misericórdia, graças a Deus pela sua bondade conosco, que tem nos ajudado a perseverar, a permanecer. E isso é resultado das bênçãos de Deus. Deus ele promete nos abençoar, e é isso que ele está fazendo aqui nesse salmo, como nós estamos vendo. Deus tem a resposta para as bênçãos do nosso lar, né? E aí, vamos então olhar esses dois versículos finais, versículo 5, versículo 6, quero que você vê comigo aí, na sua Bíblia, olha o que ele diz, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então vamos entender o que o salmista está dizendo aqui, quais são as bênçãos que Deus promete. A primeira coisa que nós encontramos aqui é essa bênção que parte de Sião. No versículo 5, o salmista escreve assim, o Senhor te abençoe desde Sião. E isso é importante porque, olha, desde Sião, o lugar Sião, o que se representa isso? Sião é o lugar onde Deus ele julga a terra. Para o judeu,
ele olhava para essa região como um lugar onde Deus está habitando e de Sião está saindo os juízos de Deus. Olha Salmo 9, dá umas páginas para trás na sua Bíblia, Salmo 9, versículo 7 e versículo 11. Olha como é que o salmista descreve o julgamento de Deus. Salmo 9, versículo 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Versículo 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Então a mente do judeu, ele entendia que havia o centro onde Deus estava reinando, ou seja, o seu equivalente terrestre aqui seria esse monte do templo lá, onde estava em Jerusalém. Então, para o judeu do Antigo Testamento, Sião ele representava a presença imediata de Deus, ou seja, o lugar do Santo dos Santos, o lugar onde Deus estava. Então, para eles havia essa referência local. Mas Sião também representa não só isso, mas representa a fonte do conhecimento de Deus e da sua justiça. Olha comigo Isaías, capítulo 2. Interessante para ver essa forma de entender o que estava na mente do judeu quando ele estava ouvindo essas palavras, né? Isaías capítulo 2, versículos de 2 a 4. A Bíblia diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Nota que interessante, versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então você nota aí a fonte de conhecimento de Deus e da sua justiça que provém de Sião. E aí a pergunta qual é a nossa Sião atualmente? Onde é que nós achamos a justiça de Deus? Onde é que nós podemos encontrar conhecimento de Deus? Eu creio que basicamente em dois lugares. Nós podemos encontrar a justiça de Deus na Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 8, a gente já leu sobre isso, Mateus capítulo 22, versículo 29, João 5, 39, 2 Timóteo 3, versículo 16, o texto que nós já lemos, mostra como a palavra de Deus é a fonte do nosso conhecimento, a fonte de onde a gente pode encontrar a justiça de Deus, o que antes o judeu teria que caminhar para encontrar o ensinamento através dos sacerdotes, dos levitas, o conhecimento de Deus da sua palavra. Hoje nós temos esse acesso de uma forma tão grandiosa. Você tem a Bíblia ela escrita, nós temos ela em várias traduções, em várias versões, você tem ela no celular, você pode ter acesso a ela no rádio, a palavra de Deus sendo ensinada, a televisão. Claro que talvez nós precisamos fazer um filtro ainda maior, né, para nem tudo que se diz que é a palavra de Deus é a palavra de Deus, porém nós temos um acesso muito grande à palavra de Deus hoje, como a gente nunca teve na história do mundo. Também, o segundo meio de conhecimento, eu acredito que é na igreja, através da pregação da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, tanto capítulo 16 e 17, olha comigo Romanos capítulo 10, interessante para olhar o que Paulo diz para a igreja em Roma, Romanos 10, versículo 17. Versículo 16 diz assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Versículo 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O que é que nos ajuda em nossa fé a crescer nossa confiança em Deus? Através da pregação,
E essa pregação, qual é o veículo? Através da igreja de Deus, da igreja de Cristo, a verdadeira igreja. Então isso é um elemento muito importante que a gente precisa considerar fonte de conhecimento. E terceiro significado de Sião, Sião também era um lugar físico, né? A sociedade onde eles moravam, a cidade onde eles moravam. Então é interessante para pensar que quando Deus está falando aqui nesse salmo, Ele está prometendo que viria a felicidade de Sião. E eu acredito aqui que tem esses elementos envolvidos que a gente precisa considerar. A pessoa de Deus, a presença de Deus, o conhecimento de Deus, mas também do lugar onde nós estamos inseridos, na sociedade onde Deus nos colocou, nesse momento da história onde nós estamos vivendo. É gostoso pensar sobre Spurgeon, é gostoso pensar sobre Calvino e os conhecimentos, o ensinamento dos reformadores, mas eles foram os homens dentro do tempo deles. Nós precisamos ocupar o tempo onde Deus nos colocou. Hoje é o tempo onde nossa família está inserida e nós precisamos fazer um impacto. Nossa família precisa ser relevante onde nós estamos, nesse lugar onde nós estamos. Onde a Igreja Batista Esperança do Tatuapé está, é onde Deus quer que nós sirvamos Ele, nesse momento da história. Então, se nós seguirmos o ensinamento, se nós andarmos nos caminhos de Deus, nós vamos receber orientação para a gente poder viver feliz também. Interessante, olha comigo 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, você está em Romanos ainda, vai algumas páginas para frente. Olha que interessante, 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 e 12, diz assim: E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as vossas próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Ou seja, nós precisamos ser um testemunho para aqueles que estão fora da igreja. Nós precisamos, a mesma orientação do Antigo Testamento é a mesma orientação do Novo também. Então, felicidade não significa, quando Deus falou aqui para o povo, em Salmo 128, não significa a ausência de problemas. Não significa que nós não vamos ter as dificuldades que nós enfrentamos, especialmente uma cidade como São Paulo. Curitiba está dia a dia, eu acredito que está ficando semelhante. Esse tempo atrás eu estava falando com o pastor Ricardo, tinha mandado uma mensagem, falei, e aí, tá tranquilo? Como tá as coisas? Ele falou, a resposta dele foi, você já viu alguém tranquilo em São Paulo? Porque é correria, né? Cidade que não para. Tem um outro amigo em São Paulo, mora mais para a região central, e ele fala, ó, tem lugares aqui que eu nunca vi a luz apagada, só troca a luz quando a lâmpada queima. A luz não desliga, o prédio fica funcionando 24 horas por dia. Tem equipes trocando, eu não sei, agora durante a pandemia deve ter reduzido isso, né? Mas essa é a realidade que nós vivemos, uma grande cidade. Curitiba está caminhando para a mesma coisa. E ainda assim, significa o quê? Felicidade significa que Deus vai estar conosco em cada um deles e Ele vai fazer as coisas reverter para o nosso bem, mesmo nas situações difíceis. Deus vai usar para o nosso bem. A gente já falou sobre Romanos 8, 28, como Deus pode usar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo essas dificuldades que a gente vive numa sociedade, numa cidade onde a nossa igreja está inserida, no tempo em que a nossa igreja está inserida, onde nós estamos vivendo, onde nós saímos para trabalhar, onde nossos filhos saem para estudar, onde nossos cônjuges estamos vivendo. Precisamos viver e Deus ele promete nos dar a felicidade também, a alegria também. Então, bênçãos a partir do Sião, Deus ele tinha prometido para Israel, para o seu povo, e nós podemos então descansar também nesse suprimento de Deus para os nossos lares, para a nossa família, onde nós estamos, onde nós vivemos. E aqui nós vamos ver então a segunda coisa, a felicidade na sociedade, também para a família. Ele fala no versículo 5, ele diz, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E isso é tão gostoso de ver o que
Deus está dizendo para o povo. Olha que interessante o que o povo estava cantando nesse salmo de romagem, nesse salmo dos degraus, nesse cântico da família. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que o cotidiano deles ia ser abençoado. Nota, prosperidade de Jerusalém. O cotidiano deles, o dia a dia ia ser mais abençoado. Deus está prometendo facilitar nossa vida. As situações de saúde, de transporte, moradia, correria, perturbação, estresse. Deus está dizendo que Ele ia dar um alívio para eles. Talvez nós temos realidades diferentes do que o judeu tinha no seu dia a dia, mas também nós temos muito mais coisas de comodidade que nós temos que eles não tinham. Situações que nós temos que é muito mais cômoda a nossa vida do que o que eles tinham para viver. Mas e dentro de cada contexto, dentro mesmo do contexto do povo de Israel, caminhando até Jerusalém, enquanto nós, em nossa caminhada diária, também há situações que Deus está dizendo que Ele iria providenciar para eles esse cuidado. E aí nós vemos aí o benefício da sociedade até chegando para a família. Deus até ia usar, o que Deus está dizendo que Ele vai usar até a conjuntura dessa sociedade para o nosso bem. Quer ver, por exemplo, algumas questões? Questão, por exemplo, eu vejo em São Paulo especialmente. Em Curitiba ainda está chegando. Mas como você tem oportunidades em São Paulo de estudo, bolsas de estudo, em várias áreas, você pode conseguir indo atrás, você pode ver as pessoas, há muito incentivo por parte dos governantes para que o povo possa receber educação, receber estudo. Então eu acho isso uma coisa admirável. Também a facilidade que nós temos em nosso dia a dia acerca de doenças, como nós conseguimos muito mais recursos. Talvez você pode dizer, pastor, mas é difícil. Mas pensa sobre em Jerusalém naqueles dias, você conseguir achar um médico. Né? Paulo ainda tinha a ajuda de Lucas, mas e no dia a dia das pessoas? E ainda a qualidade do conhecimento que nós temos, os recursos médicos que nós temos, os melhores médicos. Muitas vezes Deus é tão bom, não sei se já aconteceu com você, mas a gente encontra um bom médico, justamente ele está de plantão quando você está precisando. Você chegou lá no posto de saúde e você precisava de uma orientação e Deus, na sua bondade, providenciou um bom médico. Então, isso tudo faz parte desse cuidado de Deus conosco. Pode lembrar, talvez, do ônibus que, quando você acabou tendo um atraso e você chegou no ponto e o ônibus também atrasou. Então, nota o cuidado de Deus. Quantas vezes Deus tem nos abençoado e às vezes a gente nem percebe como Deus está cuidando. Talvez pessoas que estão ao seu redor, pessoas que não conhecem Cristo, amigos, vão dizer, olha que sorte que você tem, hein? Que sorte que você teve. Não, é bênção de Deus, é Deus que está cuidando de nós, porque nós estamos temendo Ele, porque nós estamos obedecendo a sua palavra e Deus até está usando o meio que nós estamos, até podemos experimentar durante os dias da nossa vida. É isso que o salmista está falando, né? Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Então, isso é um benefício que nós temos, que Deus, Ele até usa, mesmo que há tanta corrupção da sociedade, ainda há tantos benefícios que a gente desfruta também por poder ter esses recursos no tempo que nós estamos vivendo. Outra coisa que o salmista vai apresentar, agora no versículo 6, ele diz, então aqui nós temos durante os dias da nossa vida, na tela, destacando aí esses benefícios. Agora, olha comigo o versículo 6, volta comigo para o Salmo 128, e você vai ver aqui o que o salmista vai destacar sobre para que vejas os filhos dos teus filhos. É interessante pensar sobre o legado. Talvez você é um irmão que está na igreja, você já é avô, a irmã já seja avó e diga, olha, já cumpri meu papel, né? Já fiz bem o meu trabalho, olha, ainda há lugar
para a sua influência dentro da família também. Veja os filhos dos teus filhos. O que significa isso? Eu acredito que há duas coisas envolvidas aqui quando Deus está dizendo isso, quando o salmista descreve. A primeira questão é vida longa. E lembra que nos dias do povo judeu, essa era uma promessa muito importante. Era uma coisa que o povo almejava muito. Lembra que as pessoas não viviam muito como nós vivemos hoje. A nossa qualidade de vida que temos, de pessoas viver 80, 90 anos. Minha mãe, ela está com 70 anos. E tem uma energia, uma força, tem os medicamentos que ela precisa tomar, mas tem uma vivacidade, uma saúde, qualidade de vida. Tem uma boa casa onde ela mora, o postinho fica na esquina da onde ela mora, tem padaria, tem mercadinho, tem os vizinhos, toda a segurança, está bem amparada. Meu irmão fica a 2 quadras da casa dela, pronto para qualquer necessidade chegar, e ela vive bem, não precisa de ninguém cuidando dela por enquanto. Isso fala muito de longevidade. Interessante que uma das promessas nos mandamentos é de longevidade, né? Êxodo capítulo 20, versículo 12, fala: honra pai e mãe para que te prolongue os dias sobre a terra. Era uma promessa de Deus interessante para a família, para que você como filho, honrando seus pais, Deus ia fazer o quê? Fazer com que a sua vida seja ainda mais longeva, muito mais saudável. Então, vida longa era uma coisa que o povo almejava muito, e era símbolo de, para quem olhava uma pessoa idosa, era símbolo da bênção de Deus. E isso também está ligado com felicidade. A bênção para os avós. Interessante isso, né? A bênção de ser avô. Quantas pessoas não têm esse privilégio? Muitos não têm esse privilégio para desfrutar dos netinhos. Eu ainda não sou avô, mas o pastor Paulo Bondesan, ele é avô, e dá para ver a alegria que ele tem quando está junto com os netos, aquele privilégio para ficar com os netos, passar, às vezes, sábado à noite, eles ficam lá, tanto o netinho quanto a netinha, a alegria de poder estar ali junto, e que privilégio, né? Você poder nascer no lar, cujo avô é o pastor, e nós podemos viver essa alegria de ter nossa família junto. Então, também, não só isso, mas essa felicidade. Olha comigo o Salmo 103, poucas páginas para trás aí, Salmo 103, os versículos 15 a 18, Salmo 103, versículo 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois sopra nela o vento e desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nota aí de novo, você vê a bênção de poder ser, o privilégio, né? A bênção de ser bênção para os seus netos. Se você teme ao Senhor, você vai transmitir para os seus netos um legado. Você vai transmitir para eles muito sobre o Senhor. Você tem uma grande influência. O seu trabalho não termina. É gostoso pensar que, talvez para o mundo, muitas vezes, a pessoa idosa não tem mais serventia, o significado. Na palavra de Deus, não. A palavra de Deus diz que você tem muito serviço. Se você ainda está aqui, se Deus ainda não promoveu você para estar na presença dele, é porque ainda há trabalho para ser feito. Você ainda tem um papel para cumprir. Meu irmão e minha irmã, você é muito importante na nossa igreja. Você é muito importante na Igreja Batista Esperança. No lugar onde você está, há trabalho para ser feito. Há um trabalho de discipulado para os mais jovens. Há um trabalho que você pode fazer em benefício dos outros, de servir a Deus como modelo. Eu acredito que nós carecemos em nossa história, até mesmo Batista Regular, para ter minha oração, uma das minhas orações, e aqui na igreja nós estamos tendo isso um pouco mais agora, para ter homens idosos, homens espirituais, homens temente a Deus,
Muitas vezes nós temos uma sociedade mais jovem, nosso movimento não é um movimento velho, é um movimento novo de certo sentido. Ainda há pastores, os primeiros pastores do seminário, formados do Seminário Batista Regular do Sul, ainda estão vivos. Então, é um movimento. Nós não temos, como a história norte-americana, tem igrejas que têm 100 anos, tem 200 anos, tem igreja que o avô foi pastor, o pai foi pastor e agora o filho é o pastor da igreja. Tem uma geração de servos de Deus lá. E minha oração é que Deus nos abençoe com homens que hoje são homens jovens. No futuro nós temos esses homens líderes da nossa igreja, servos de Deus, homens tementes a Deus, que são modelo para os nossos jovens, modelos para as nossas crianças, poder ver homens assim e ver o Senhor nas suas vidas. E eu acredito que isso é parte do plano de Deus para nossas igrejas também. Muito bem, então, não só isso. E última coisa aqui, também que o salmista destaca é paz sobre Israel. Volta comigo para Salmo 126. Interessante como o salmista termina com essa ênfase. Paz sobre Israel. Não sei se acontece isso com você, mas às vezes parece que isso tem a ver com Israel, então paz seja sobre ele. Como é que nós podemos aplicar isso para nós? Paz é uma das virtudes mais almejadas do mundo. Você nota que há uma busca por paz. Mesmo dentro de tantos conflitos, muitas vezes alguns conflitos começaram pela busca da paz. Um dos primeiros cavaleiros do Apocalipse, qual é a ênfase dele? Que ele vem para trazer paz. É uma falsa paz, mas ainda é uma mensagem. A ideia ali é que é uma mensagem que o mundo quer ouvir. O mundo quer ouvir uma mensagem de paz. Aquela tranquilidade, a harmonia, a alegria. Você já viu alguém feliz quando está em paz? Não, a gente quer buscar paz. Nós queremos alegria, queremos ter paz em nosso lar. Ter aquele ambiente de tranquilidade, de relacionamentos tranquilos, relacionamento bom. Então, quando o salmista fala paz sobre Israel, precisa lembrar qual era o contexto, como que eles viviam, como era a vida nos dias do Antigo Testamento. Israel, ele vivia como? Israel vivia em guerra, vivia em lutas com as nações ao seu redor. E como que nós vivemos? Graças a Deus, a gente não tem o mesmo tipo de guerra que eles enfrentavam. Mas a gente tem as nossas guerras do dia a dia. Nós enfrentamos problemas de violência. Como é um ambiente que nós vivemos de violência, não só em São Paulo, Curitiba também, outras cidades que antigamente no interior você podia deixar o carro aberto, podia deixar a casa aberta, saía para ir no vizinho, saía para ir no mercado, e agora você não pode mais fazer isso. Também a questão do trânsito, quantas pessoas morrem em nosso país por causa do trânsito. Estava vendo alguns estudos mostrando que, embora tenha a situação que estamos vivendo de pandemia, e há tantas pessoas que estão enfrentando essa situação e sofrendo, e quantas mortes nosso país está tendo, mas no trânsito eles estavam mostrando que morre quase a quantidade igual ou maior, isso a cada ano. Mas não são números que muitas vezes a gente está percebendo, e não só os que morrem, mas os que são vitimados, pessoas que sofrem as consequências aí de perda de membros por causa de acidente ou perca de familiares, Questão de corrupção tão crescente, cada dia a gente ouve uma nova informação, uma nova notícia, cada vez mais. Também questão de insegurança. Tem um senhor da igreja que ele trabalha com questão de segurança e ele fala, olha, nunca a gente vendeu tanto equipamento de segurança como vendemos agora. Alarmes, sistema de alarme. A nossa igreja tem um sistema de alarme, monitoramento, algumas vezes ligando. Tivemos pessoas furtando cabo elétrico da igreja, tivemos que repor 2, 3 vezes, porque assim como evolui o sistema de segurança, parece que os ladrões também evoluem sabendo desarmar, desligando, e aí temos que repor. São parte da nossa luta.
né, dos nossos incômodos, das nossas preocupações do dia a dia. Então, interessante que Deus, quando o salmista diz paz sobre Israel, ele está vislumbrando de Deus a paz, essa paz que ele promete sobre a sociedade, a paz sobre aqueles que temem e andam nos seus caminhos. Quando o salmista fala paz sobre Israel, eu vejo isso muito similar à mesma expressão que Jesus usa no Pai Nosso, lá em Mateus 6,13, lembra? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade, e aí ele fala o quê? Mas livra-nos do mal. É isso que tem que ser a nossa oração, em nossos lares, em nossas famílias. Precisamos pedir que Deus ele nos abençoe com paz, que Deus possa abençoar nossos lares, nossa família, uma família feliz, uma família que pode encontrar a paz no Senhor, a paz que Deus pode nos dar. Muito bem, gostaria de terminar essa série dessa nossa conferência com um poema citado por Mário Quintana. Mário Quintana ele é um poeta, um jornalista gaúcho. Ele viveu de 1906 a 1994 e ele tinha um poema chamado Poema da Felicidade. E ele diz o seguinte nesse poema: quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avôzinho infeliz, e em vão por toda parte os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Irmãos, a felicidade pessoal, a felicidade da nossa família, a felicidade da nossa sociedade, elas estão ao nosso alcance. Elas estão bem na ponta do nosso nariz. Olhe ao seu redor. Ela está diante de você. Ela está ao seu lado nesse momento. A sua esposa, o seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Esse é o lugar onde nós podemos encontrar grande felicidade. Nós podemos juntos encontrar no Senhor a felicidade pessoal, a felicidade da nossa família, elas estão ao nosso alcance, estão diante do nosso nariz. A família mais feliz, essa é a família que Deus vai abençoar. O homem que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele terá uma família feliz. Isso não é minha promessa. Essa não é a promessa do pastor Ricardo. Essa não é a promessa da Igreja Batista Esperança do Tatuapé. Essa é uma promessa de Deus para todo o seu povo em todos os tempos da história. Cada vez que nós nos dobramos à palavra de Deus e buscamos o temor do Senhor, nós podemos encontrar felicidade. Meu desejo, irmãos, é que poder encontrá-los felizes, mas isso só vai acontecer se nós decidirmos temer o Senhor e obedecer, andar nos seus caminhos. Está pronto para fazer isso? Qual é uma decisão que você precisa tomar? Eu acredito que é um lema bem importante. Cada vez que os jovens aqui da igreja saem para o acampamento, ou nós temos retiros, eu tenho sempre um desafio para eles. Olha, não volta para a igreja sem pelo menos uma decisão tomada. Qual é uma decisão que você precisa tomar acerca da sua família? Qual é uma decisão que você precisa renovar? Talvez você já até tomou uma decisão no passado que foi muito importante, mas você precisa chegar diante de Deus e renovar esse compromisso. Dizer para Deus: Senhor, eu estou diante do Senhor e dentro do meu papel, se você é o homem da casa, assumir o seu papel como marido e você obedecer ao Senhor, temer ao Senhor, reconhecê-lo que Ele está perto, que Ele está presente, Ele está pronto para lhe abençoar. Você talvez é esposa e você, irmã, precisa trazer seu coração ao Senhor. Deus sabe os seus temores, Ele conhece seus anseios. Traz seu coração ao Senhor e Ele está pronto para lhe abençoar com paz, com alegria, para você poder cumprir bem o seu papel. Talvez o seu esposo, o seu cônjuge ainda nem conheça o Senhor. Mas lembra de 1 Pedro 3? Sem palavra alguma você pode ganhá-lo. Você pode trazer seu coração, o seu marido ver o seu temor do Senhor.
Talvez você é um filho, você está num lar em que seus pais ainda não conhecem Cristo como Salvador, mas você pode ser uma bênção de Deus para que eles possam ver o temor do Senhor e queiram conhecer o Deus que você conhece. Graças a Deus pela sua vida que está aí. Mas renove o seu compromisso de obedecer ao Senhor. Se você tem seus pais crentes, olhe para eles com os olhos de misericórdia, de amor e de ajudá-los no trabalho que eles estão fazendo. Seja uma bênção onde você está. Olhe para os modelos que a Bíblia nos dá de jovens que temeram a Deus e foram grandemente usados. Você quer ter vida longa? O princípio de Deus lá nos mandamentos continua. Tema o Senhor, honra o seu pai e sua mãe. E Deus ele vai fazer com que seus dias se prolonguem sobre a terra. O salmista falou, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Quem vai ser a pessoa mais feliz? Quem vai ser a pessoa mais alegre? Você. Eu. Cada um de nós. Muito bem, irmãos. Chegamos ao final. Para mim é uma grande alegria. Tanto aqui na igreja eu tenho o costume de sempre começar as mensagens chamando de família, dizendo oi família, bom dia, boa noite. E eu tenho o mesmo sentimento por vocês, mesmo estando em Curitiba, vocês em São Paulo, a família em Cristo, estamos juntos às mesmas lutas, os mesmos desafios que estamos vivendo. Deus abençoe cada um dos irmãos nesse tempo que estamos vivendo, que Deus, na sua misericórdia, possa... esses dias possam ser abreviados, que essa doença pode passar e juntos servimos a Deus na igreja, reunindo de novo nos cultos, tendo um novo coração, servindo Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alegria. Também quero agradecer mais uma vez ao pastor Ricardo pelo convite. Obrigado, pastor. Uma bênção a sua vida, na minha vida, a vida dos seus filhos. É um testemunho para mim, é um grande incentivo para meu desejo que meu filho possa ter o mesmo coração que eu vejo os seus filhos terem pela obra do Senhor. Quero agradecer também de modo especial ao Fernando, irmão aqui da igreja, está me ajudando com a parte da gravação. Muito obrigado, Fernando, Deus te abençoe muito. Tem bastante trabalho que ele vai estar fazendo, tem feito nesses dias, organizando as imagens e os vídeos, e para poder ajudar também os irmãos a poder receber essas mensagens. Então agradeço muito a vida dele. Obrigado, irmãos, pelas suas orações. Deus abençoe. Vamos orar então e encerrar nossas conferências juntos diante do Senhor. Querido Deus, querido Pai, obrigado a Deus porque a sua palavra ela não volta vazia, ela sempre vai produzir aquilo que apraz ao Senhor. Então, ó Deus, nos desafia a estarmos firmes, a encontrar no Senhor grande alegria. Vivemos um tempo em que muitas pessoas estão aflitas, estão preocupadas. Com certeza também nós temos a tendência de nos encontrarmos às vezes preocupados, com medo, mas obrigado pela sua palavra que renova nossas esperanças e nós não precisamos viver sozinhos. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deu uma família onde nós podemos nos encontrar, se não uma família nessa terra, uma família espiritual, irmãos em Cristo. Obrigado a Deus pela Igreja Batista Esperança no Tatuapé. Abençoa, Deus, a vida de cada um desses irmãos, cada uma das decisões que estão sendo tomadas diante do Senhor. Abençoa, Deus, a liderança dessa igreja, que eles possam estar firmes no Senhor, ter a visão do Senhor para continuar dirigindo a igreja nos passos firmes ao Senhor. Obrigado pela vida do pastor Ricardo, a bênção que ele é em nossas vidas, a sua amizade, o seu testemunho, o desejo de honrar o Senhor, de amar a sua palavra, obedecer a sua palavra, ensinar ela também o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. Preserva a sua vida, a vida da irmã Lília, a vida dos seus filhos também. Obrigado mais uma vez, ó Deus, porque isso também é bênção do Senhor, é bênção do Senhor sobre nossos lares. Obrigado porque o Senhor nos deu uma igreja onde nós podemos te servir. Nos ajuda, ó Deus, a poder ser um testemunho para aqueles que ainda não te conhecem e poder desfrutar, ó Deus, de uma família muito mais feliz. Uma família que realmente vive a sua palavra, ama a sua palavra e obedece a sua palavra. É por isso que nós oramos, nós te agradecemos em nome do nosso maravilhoso, nosso Salvador Jesus Cristo, e é Ele que nós louvamos e honramos a Deus e agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos.